E aí, gente? Como é que tá do lado daí? Bom, hoje eu vim falar sobre uma experiência que eu tive aos meus 18 anos, né? De nódulo na mama. Nódulos na mama. Nódulos nas mamas. Mas antes, em algum lugar aqui, tá escrito inscreva-se. Se inscreve aí, vai. E aí, gente? Bom, há um pouco mais de 10 anos, né, a gente não tinha tanta informação quanto a gente tem hoje. Dificilmente você abria o YouTube e você ia ver lá vídeos explicativos, relatos de pessoas que vivenciaram algo e aí compartilharam lá, médicos, profissionais da área da saúde ou de qualquer outra área, dando dicas de prevenção de determinada doença, enfim. Eu tinha 18 anos quando eu comecei a sentir a minha mama diferente, né? E Deixei pra lá porque eu não tava sentindo dor, eu não tava sentindo nada. Pra que eu vou mexer ali? deixei pra lá e aí o quadrante que eu sentia uma diferença, ele duplicou. Então assim, não tava duro só aqui, tava duro em mais lugares. E aí eu cheguei para conversar com a minha mãe, expliquei para ela o que estava acontecendo, o que eu estava sentindo, e aí ela agendou uma consulta particular num ginecologista. Para vocês terem ideia, na época não se falava nem de mastologista, falava de ginecologista. Ah, tá sentindo alguma coisa? Vai no ginecologista. A gente não ia direto no masto. E aí, dependendo do que acontecesse no ginecologista, a gente era encaminhado para um masto, né? Hoje, se você sente algo diferente na mama e tudo mais, você pode ir direto num mastologista, porque a gente tem informações sobre isso. Enfim, fui no ginecologista particular e ele pediu uma ultrassom mamária. Fiz a ultrassom, eu descobri que além do bonitinho que eu estava sentindo, eu tinha mais outros nódulos, num total de 9 entre as duas mamas. E eu não tinha noção de gravidade de nada disso, né? Mas levei o resultado para o médico e ele falou que eu teria que operar. Ele indicou uma cirurgia onde eu teria que tirar todos os nódulos, sendo que a maioria desses nódulos estavam do tamanho de um grão de feijão. E, logicamente, em profundidades diferentes, lugares diferentes e tudo mais. Então seria uma cirurgia um pouco complexa, porque teria que abrir toda a mama, as mamas, né? E tirar os nódulos. Enfim, ficamos inseguras, eu e mamãe, e aí a gente resolveu buscar uma segunda opinião. Inclusive, essa segunda opinião foi de um médico do SUS, que é referência em cirurgia geral, que foi indicado pra gente. A gente foi atrás dele. E ele, quando viu os exames, falou, não. Falou, olha, esses nódulos aqui, eles não são operáveis. Não tem necessidade nenhuma de você operar. Só essezinho aí que você tá sentindo que já tá bem grande e que, assim, realmente precisa operar. Tá. Marcamos a cirurgia, né? Marcamos a cirurgia. Foi anestesia local, eu não tive sedação, então eu assisti a cirurgia, que durou em torno de 15 minutos. Foi feita pela auréola, cortou, tirou. Ele tava desse tamanho assim, gente. Quase o tamanho de um limão grande. E deu uma diferença de uma mama para outra, né? Mas, com 18 anos, não me incomodou. Nem até pouco tempo atrás não estava me incomodando, até que começou a incomodar. Mas isso aí é outra coisa. Fiz a cirurgia, fiquei 15 dias com ponto, né? Tirou o ponto com 7 dias, aí fiquei mais 15 de repouso. E tudo certo, né? Não busquei a biópsia até hoje, porque o médico falou que provavelmente seria benigno, então não busquei a biópsia. Como não aconteceu nada comigo até hoje, acredito que ele estava certo. Não façam isso, não sejam irresponsáveis igual eu fui. Das duas partes, né? Uma de não
ir no médico antes e outra de não buscar a biópsia. Mas vamos lá. Ninguém está livre, tá? De ter nódulos, de desenvolver algo pior. Ninguém está livre. Sendo que a gente precisa fazer a nossa parte, não é mesmo? Pois é. O que aconteceu? Ele me sugeriu acompanhar esses nódulos a cada 6 meses com ultrassom, coisa que eu não fiz. E aos 2 anos, eu fui no ginecologista, expliquei a situação, passou o ultrassom e eu fiz. E aí, para minha surpresa, os 8 nódulos se resumiram em 5. Falei, nossa, pode ser porque eu mudei meu contraceptivo, que na época era pílula, e aí eu mudei para injetável. Pode ser hormonal. Enfim, 5 nódulos. Ok. Até que ano passado eu decidi que esse ano eu ia fazer uma cirurgia plástica. E o que eu fiz? Comecei a fazer os exames pré-operatórios esse ano, que inclusive incluiu o ultrassom da mama, né? E aí, para minha surpresa, estou com 3 nódulos. Porém, não são mais do tamanho de um carocinho de feijão. Eles estão maiores, eles estão aí entre 1 e 2 centímetros. Que precisa ser acompanhado a cada 6 meses com ultrassom. E aí tem uma escala, né? Uma escala internacional, onde é avaliado a mama. Essa escala, ela vai de 0 a 6, né? 1, normal. 2, achou um nódulo, mas nada fora do comum, até por questões de tamanho. Então, aqueles nódulozinhos que eu tinha, eles eram avaliados em 2. E 3, que é o nódulo que eu operei, e esses que estão comigo hoje, são os 3, está no grau 3, quer dizer que foi achado nódulos que são provavelmente benignos. E a chance de malignidade é de 2 ou menos por cento. Então, eles são provavelmente benignos, por isso que tem que ser acompanhado a cada 6 meses, porque eles podem crescer também. 4, foi achado o nódulo ou os nódulos, e esses são suspeitos, né, na escala. Provavelmente já vai ser encaminhado para biópsia. A probabilidade de malignidade é de 3 a 94%. Então, precisa sim de biópsia, né? Grau 5, achado, né, o nódulo ou os nódulos, altamente suspeitos. E aí, já passa de 95% a chance de malignidade, nesse caso de grau 5, biópsia e provavelmente ser encaminhado para um outro profissional. E grau 6. Grau 6, achado, nódulo ou nódulos, investigado e previamente diagnosticado como positivo para algum tipo de câncer. E aí já é encaminhado também para outro profissional. No caso, se você foi a um ginecologista ou um mastologista, né? Gente, isso é muito sério, porque essa escala ela pode ir aumentando. Então, assim, se você tem um grau 3 igual ao meu e você não acompanhar, né, a cada 6 meses, ele pode sim vir a se transformar. Probabilidade baixa? Probabilidade baixa, mas ele pode, assim como ele também pode sumir. Mas no momento que a gente não acompanha e isso evolui, a evolução pode ser muito rápida. E no momento que você observa que tem algo de errado, pode ser tarde para um tratamento. Então, assim, fui responsável, mas a gente precisa conscientizar pessoas a não serem irresponsáveis, até mesmo quando isso parte da gente, né? Porque
Eu tenho até um exemplo de uma cliente que ela estava com a cirurgia marcada, cirurgia plástica, e nos exames pré-operatórios ela descobriu que estava com câncer, justamente quando foi fazer a mamografia. Então, assim, estava no começo, ela fez o tratamento, né, tá se recuperando, mas acontece, ninguém tá livre disso, né? Bom, a diferença que ficou de uma mama para outra não me incomodava até determinado ponto. Não sei que barulho é esse. E até determinado ponto, né? Quando foi ano passado, começou a me incomodar. Essa diferença aí. Falei, pô, não tô gostando não. E eu decidi fazer a cirurgia plástica, que é o que eu já postei aqui e posto lá no Instagram. Mas a nossa saúde, ela tem que vir antes da estética. E a gente precisa aprender a fazer isso, colocar a saúde à frente da estética, né? Por quê? Provavelmente, se eu não fosse operar, eu não teria feito a ultrassom agora, que já deveria ter feito, né? Bom, gente, esse vídeo para compartilhar essa experiência com vocês. Eu não tive nada grave, mas poderia ter se tornado, né? E eu não gostaria que outras mulheres fizessem o que eu fiz. De relaxamento, né? Por relaxamento, né? E assim, às vezes a gente olha o nosso corpo e não dá atenção a alguns sinais, e isso é extremamente grave. Todo mundo, ou pelo menos a maioria aqui, eu acredito, que vai assistir esse vídeo e vai lembrar de alguém, né? Ou que tem um nódulo, ou que tirou um nódulo, ou que teve câncer de mama, ou que está passando por um combate ao câncer. Enfim, sempre tem alguém que a gente conhece que passou pela situação. E a gente não está livre que aconteça com a gente também, não é mesmo? E assim, se você notar o bico da mama diferente, se você notar partes da mama diferente, tá duro, ou tá mais mole, ou tá bico invertido. Isso acontece muito, bico inverter, quando a pessoa tem um câncer. Pode acontecer também de aparecer manchas, vários sinais que o corpo te mostra que tem alguma coisa errada. Não ignore. Não ignore. Cuide da sua parte interna como você cuida da sua parte externa, né? Que ela é muito mais importante. E é isso, né? Consciência e responsabilidade. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem tido alguma história, alguma coisa parecida, deixa aqui embaixo. Compartilhe com outras mulheres e vamos pra cima.